Pessoal, então nós vamos iniciar nossa aula de hoje conversando sobre conceituando e praticando matemática, né, que é o nome que eu estou dando às aulas, né? Mas a aula é sobre discriminante e raízes da equação de segundo grau, tá bom? Nós vamos ver algumas coisas que eu já comentei para vocês nas aulas anteriores. E daí eu vou apresentar um conceito novo, porque eu estou entrando na equação de segundo grau, vamos dizer assim, em doses homeopáticas com vocês, tá? Cada dia eu posto no Google Sala de Aula uma pequena informação, tá? E essas pequenas informações vão se agrupando para vocês compreenderem o todo que é a equação de segundo grau, tá? E daí, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer para mim, para eu sanar a dúvida de vocês durante a explicação, tá? Quais são os objetivos? Conhecer o conceito de equação de segundo grau, conhecer os coeficientes, discriminantes e raízes da equação de segundo grau, né? E analisar as raízes da equação de segundo grau, porque a gente consegue analisar quantas raízes a equação do segundo grau tem. Na verdade, ela sempre tem duas ou nenhuma. Ela pode ter duas raízes com valores iguais, tá? Pode ter duas raízes com valores distintos e nenhuma raiz. Isso no conjunto dos números reais, tá? Equação de segundo grau, o que é? Equação de segundo grau, ele é uma expressão algébrica, ou seja, uma conta que tem letras no meio. E a letra na equação nós chamamos de incógnita, tá? E obrigatoriamente tem que ter um sinal de igual. E a incógnita, obrigatoriamente, tem que ter pelo menos uma incógnita em que seu expoente vale 2. Aqui nós temos dois exemplos. 2 vezes x ao quadrado menos 2 igual a x mais 8. Vocês podem ver, ó, que nós temos a incógnita, o x, tá? Temos 2x aqui, né? E um deles está elevado ao quadrado, tá vendo? Obrigatoriamente tem que ter esse 2 de expoente, tá? E também tem o sinal de igual. Esses são os requisitos para chamarmos essa expressão de equação de segundo grau, tá? No exemplo de baixo é a mesma coisa, ó. A incógnita m obrigatoriamente tem que ter a letra, né? Uma delas tem que estar elevada ao quadrado, tá bom? Elevada a 2 e tem um sinal de igual, tá? Essas são as condições para a gente chamar uma expressão de equação do segundo grau. Agora, se tiver uma expressão assim, por exemplo, 3x mais 4 igual a x mais 5. Esse daqui não é equação do segundo grau, tá? Qual que é o motivo? Porque o expoente dele, ó, tá vendo? Os dois expoentes da letra da incógnita é 1. Por causa disso que não é equação de segundo grau. Tem que ter obrigatoriamente uma letra em que está elevado ao quadrado. Outro exemplo. 4x ao cubo mais x igual a 30. Mais x ao quadrado. Ó, aqui também não é uma equação de segundo grau. Além da gente ter um sinal de igual, temos as incógnitas x, né? Um deles está elevado ao quadrado. Só que tem um que está elevado ao cubo e não pode. Tá? Nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, que estou destacando em amarelo, não é equação de segundo grau e nem esse de cima é equação de segundo grau. Tá bom? Esse de baixo aqui, ó, é equação do terceiro grau e esse de cima é equação do primeiro grau. Tá? Dúvidas nessa parte? Tá? Então, o primeiro passo é vocês identificarem a equação de segundo grau. Esse é o primeiro passo, tá? Por causa disso que eu mostrei essa tela. O outro passo é o quê? Vocês identificarem os coeficientes da equação de segundo grau. Se não conseguir identificar a equação do primeiro grau e nem os seus coeficientes, não tem como resolver as atividades, tá? Por causa disso que eu estou voltando nessa explicação novamente, tá bom? Toda equação do segundo grau dá para escrever dessa forma que eu estou destacando em amarelo, marca-texto em amarelo. Agora,
Toda equação de segundo grau tem o coeficiente A, tem o coeficiente B e tem o coeficiente C. Só podemos falar em coeficientes A, B e C quando ela está nesta forma, que a gente chama de forma reduzida. Tá? Do lado esquerdo, temos todos os termos, tá? Que é no primeiro membro da equação, né? E do lado direito, que é o segundo membro, está igualado a zero. Tá? Só desta forma que a gente pode identificar o coeficiente A, B e C. O coeficiente A, ele sempre acompanha a incógnita elevada ao quadrado. Nesse exemplo, está junto com x ao quadrado. Então, aqui, ó o x ao quadrado aqui. Tá? Deveria ter uma letra aqui atrás dele. Se não tem, é 1. Então, o coeficiente A vale 1. Tá bom? Coeficiente B, ele sempre acompanha a incógnita em que seu expoente é 1. Ou seja, o x nesse exemplo, né? Então, aqui, ó, temos 4 vezes x. Assim, o B, coeficiente B aqui, ó, vale 4, porque ele está junto com x. E o coeficiente C, ele está sozinho. Não tem nenhuma letra acompanhando ele. Nesse caso aqui, ó, é o 6 que está sozinho, não tem nenhuma letra acompanhando ele, nenhuma incógnita, tá? Então, C vale 6. Então, como é que eu vou identificar os coeficientes? Coeficiente A sempre está junto com x ao quadrado, tá? Coeficiente B sempre está junto com o x. E o coeficiente C, ele sempre está sozinho, tá bom? Vou pegar outro exemplo aqui embaixo, ó. Quem é o coeficiente A? Ó, quem está junto com x ao quadrado? O 3. Coeficiente B. O coeficiente B, ele está junto com x, tá? Só que tem x aqui nessa expressão? Não tem. Se não tem, o coeficiente B vai ser 0. Agora, o coeficiente C, aqui, ó, é 5 negativo. Quando está o negativo junto, tem que colocar, tá? O C. Coeficiente A, ó, x ao quadrado. Quem está acompanhando ele é o 2, então o coeficiente A é o 2. Agora, o B. O B é o número que acompanha o x. Quem está acompanhando o x? É o 5 negativo. E o C, no primeiro membro aqui, ó, tem algum número sozinho? Não tem. Então o C vai ser 0. Tá bom? Agora, recorrendo à pergunta da Letícia, ela fala assim, por que o resultado é 0? Vamos lá. Toda equação do primeiro grau tem várias formas. Por exemplo, posso ter aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x igual a 12 menos 3. Esse daqui é uma equação do segundo grau. Tá bom? Ó, o resultado dele não é igual a 0. Só que para eu conseguir identificar os coeficientes, a equação desta forma eu não consigo identificar. Tá? Para eu conseguir identificar os coeficientes A, B e C, tem que estar dessa forma aqui em cima que eu estou destacando para vocês, ó, estou circulando. Tem que estar dessa forma aqui. Então a gente precisa mexer na equação, deixar daquela forma. Aí como que eu faço? Ó? Aqui está 3x ao quadrado, né? Menos 5x igual. Fazer essa conta. 12 menos 3, 9. Agora, o que eu vou fazer? Vou passar o 9 positivo para o primeiro membro da equação. Vai ficar 9 negativo. Daí quem vai ficar do lado direito, no segundo membro da equação? Nenhum, 0. Agora, nessa condição aqui, eu achei na equação equivalente, né? Mexendo nela. Ó, agora eu consigo identificar quem é o coeficiente A, B e C. Porque ela está desta forma aqui, ó. Daí, frisando novamente, para eu conseguir identificar o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, obrigatoriamente, a equação do primeiro grau tem que estar dessa forma, tá bom? Igualada a 0, como a Letícia comentou,
Tá, Letícia? Esclareci a sua dúvida? Que a gente já sabe que o coeficiente A é 3, né? O coeficiente B é 5 negativo e o coeficiente C é 9 negativo, né? A gente consegue observar isso. Agora, vamos recorrer como que ela estava antes. Eu consigo identificar aqui como que ela estava antes, que o coeficiente C é 9? Já não consigo, entendeu? Por causa disso que a gente tem que mexer e deixar da forma que eu falei. Alguém quer perguntar alguma coisa? O coeficiente A é sempre o número que está sendo multiplicado com x ao quadrado. Tá vendo? Ó? Tem muita coisa, deixa eu apagar para ficar mais visível. A gente vai explicando, vai colocando um monte de coisa na tela e fica um monte de informação, né? Daí acaba se perdendo. Vamos lá. O x, não tem o x ao quadrado aqui? O coeficiente A, ele sempre acompanha o x ao quadrado, está multiplicando, entendeu? Essa é a forma que a gente faz para identificar o coeficiente A. Agora, o coeficiente B, ele sempre acompanha, ou seja, está multiplicando o x. Tá? Essa forma que a gente faz para identificar. E o C, coeficiente C, ele sempre é um termo sozinho. A gente chama ele de termo independente, porque nem tem nenhuma multiplicação com uma incógnita, com uma letra. Tá? Dessa forma que a gente identifica. Tudo bem? Por causa disso, ó, nesse exercício A, que a gente fala que o coeficiente A, nesse caso aqui, é 1. Se não tem nenhum número antes dele, é 1. Por que que é 1? Porque 1 vezes qualquer número é esse qualquer número. Por exemplo, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes x ao quadrado vai ser o próprio x ao quadrado. Por causa disso que a gente fala que o coeficiente A aqui é 1. Tá? Ó, o x, quem está acompanhando o x? É o 4. Então, o coeficiente B aqui é o 4. E qual o valor que está sozinho? O 6 positivo. Então, o coeficiente C é o 6 positivo. Tá bom? Esclarecida a dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Que nesse exemplo aqui, o x ao quadrado está sozinho. Então, vale 1. Se o x estiver sozinho, também vale 1. Por exemplo, tenho aqui 3x ao quadrado mais x igual a 0. Ó, o x está sozinho. Então, quem é o coeficiente B? 1. Daí vale 1. Tá certinho o que você falou. Tá bom? Mais alguma dúvida? Exatamente. Só vai ser equação de segundo grau se o maior expoente ser 2. Tá? Se não tiver... Deixa eu ver aqui na tela anterior. Aqui, ó. O que acontece? Ó, esse primeiro aqui, ó, essa aqui, ó, é uma equação de segundo grau. Por quê? O expoente aqui está na letra, na incógnita, 2. Aqui também, tá vendo? Obrigatoriamente tem que ter um valor expoente máximo igual a 2 na incógnita para chamar de equação de segundo grau. Agora, esses dois exemplos que eu coloquei aqui não são. Por quê? Ó, não tem nada no expoente das incógnitas. Então, não é equação do segundo grau. Aqui é equação do primeiro grau, tá? Porque se não tem nenhum valor no expoente, ele vale 1. Pode estar ao contrário. Continua sendo equação do segundo grau. Você está falando assim, né? Vê se eu entendi. 5x mais 2 mais 3x ao quadrado. Você está falando dessa forma, né? Pode estar em qualquer ordem. Qual que é a regra para a gente identificar uma equação do segundo grau? É a gente olhar todas primeiro. Ver se tem incógnita. Tem. Deixa eu pegar outra cor. Ó, tem. A incógnita aqui é x, tá vendo? É a primeira regra. Segunda regra, tem que ter o sinal de igual. Ó. E a terceira regra, pelo menos uma das incógnitas é obrigatório ter um expoente máximo de valor 2. Ah, tá aqui, ó. Então, é a equação de segundo grau. Então, ela tem que atender esses 3 critérios. Não importa se os termos estejam todos misturados. Tá bom? Pode estar dessa forma aqui também, ó. X mais 2x mais 14 igual x ao quadrado mais 7. Esse 2 ficou feio, né?
Aqui é 2, tá? Deixa eu arrumar. Aqui também vai ser uma equação do segundo grau. Tá? Por quê? Temos a incógnita, tá vendo? Temos o sinal de igual e todas as suas incógnitas têm pelo menos um expoente em que o valor máximo é 2. Tá bom? Pode estar em qualquer ordem, mas se atender esses 3 critérios, é uma equação de segundo grau, tá? Tá, vamos lá. A gente precisa observar. Tem só um x ao quadrado aqui? Tem. Então, qual que é o valor que está antes dele? O 3. Então, aqui o coeficiente A vale 3. Tá? Podemos observar também o x. Tem outro x aqui? Deixa eu ver. Não tem. Então, o coeficiente B aqui vale 5. Tá? Tem um termo que está sozinho aqui. Tem algum outro? Não. Então, o coeficiente C aqui vale 2. Tá bom? Mais alguma dúvida? Isso. O A vale 3. Nesse exemplo aqui, né? Tá tudo bagunçado aqui. O A vale 3, o B vale 5 e o C vale 2. Tudo positivo, tá? Então, é assim. Quando vocês forem resolver a equação de segundo grau completa, vocês têm que identificar esses coeficientes. Entendeu? Depois eu vou apresentar para vocês como determinar o discriminante e o que o discriminante fala pra gente. Se não der tempo de falar hoje, daí amanhã eu posto aquele vídeo para vocês, tá? Como estou postando para vocês entenderem. E depois que vocês se familiarizarem com o discriminante, como determinar o discriminante, daí a gente vai resolver as equações do segundo grau incompleta, que não precisa de fórmula. Só que depois, quando a gente for resolver a equação de segundo grau completa, a gente tem que identificar os coeficientes, senão não consegue resolver. Entendeu? Então, para a gente conseguir resolver a equação de segundo grau, as 2 primeiras coisas que vocês precisam saber. Primeiro, identificar a equação de segundo grau, que a gente está conversando nesta página, né? E identificar os coeficientes da equação de segundo grau, que a gente conversou sobre nesta página aqui. Tudo bem? Tudo bem nesses 2 assuntos? Para quem não viu os vídeos, é fundamental que vocês assistam todos os vídeos que eu estou colocando lá, tá bom? Porque aqueles vídeos eu estou montando numa sequência. Primeiro eu falei de expressão numérica, depois eu comentei como resolver a expressão numérica, daí eu falei o que era equação, depois comentei o que era equação de segundo grau, que era a tela anterior, depois passei para vocês o que são coeficientes, entendeu? Agora a gente vai conversar o que é discriminante. Então, eu estou passando vídeos curtos para vocês que não duram tanto tempo, com atividades para vocês realizarem e as correções. Então, é fundamental que vocês assistam todos aqueles vídeos que eu coloquei para vocês e na sequência, tá? Tem um monte lá, mas aí são todos vídeos curtos, tá? Mas vocês têm que assistir todos aqueles vídeos, senão vocês vão ficar perdidos, viu? Isso, exatamente. A letra A sempre acompanha a incógnita elevada ao quadrado. A B sempre acompanha a incógnita em que o expoente é 1, ou seja, não aparece nada em cima dele. E o C é sempre o valor que está sozinho. Continuando. Todo mundo sabe o que é raiz da equação de segundo grau? Raiz, o que é raiz? Porque vocês precisam saber disso para continuar, tá? Raiz, conjunto solução e conjunto verdade é o que está aqui, ó, tá? Raiz, conjunto solução ou conjunto verdade, tá? É a mesma coisa. Nos livros vocês vão encontrar como raízes, no outro vocês vão encontrar como conjunto solução e no outro como conjunto verdade. Mas o que é isso? Que bicho é esse? Vamos lá. Raízes da equação de segundo grau é um número que eu pego, tá? E esse número eu coloco no lugar da letra. Daí eu resolvo essa conta. Se eu conseguir achar uma expressão verdadeira, esse número é a raiz da equação. Se eu fizer esse processo e chegar numa sentença falsa, esse número não é a raiz da equação. Vamos pegar exemplo aqui para vocês entenderem. Ó. Tem essa equação do segundo grau aqui, tudo bem? No lugar dessa equação, vamos colocar o valor 0. Vamos ver o que vai acontecer.
Ó, coloquei a equação, no lugar do x eu vou colocar zero. Então aqui vai ser 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 2. 0 ao quadrado, 0. 3 vezes 0, 0. É 0 porque eu pus 3 aqui. Então 0 menos 0, 0, daí dá 2, né? Ó que a gente chegou. A gente chegou nesse resultado aqui. 2 é igual a 0? Não. Não, tá errado. Então, ó, tá errado. O que eu fiz então? Peguei um valor 0, coloquei no lugar do x. Tá vendo? Ó? Depois eu resolvi a expressão numérica e chegou nessa situação absurda, 2 igual a 0. Isso quer dizer o quê? Que o 0 que eu coloquei no lugar do x, ele não é raiz da equação. Tá? Pegar um outro valor agora, número 1. Vou copiar a expressão. Agora, no lugar do x, eu vou colocar o valor 1. Então aqui vai ser 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2 igual a 0. 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, 3. Vai dar negativo, né? Um número positivo com outro negativo dá negativo. Mais 2 igual a 0. 1 menos 3 menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Ó. Chegamos nessa situação. 0 igual a 0. Isso é verdade, tá certo. Então, o número que eu coloquei no lugar do x é a raiz da equação. Então, esse 1 é a raiz da equação que está em cima. Tá bom? Isso, é o valor, é o resultado da equação. É o valor da incógnita. É o valor que eu coloco no lugar da letra para tornar a sentença verdadeira. Em outras palavras, é o valor do x nesse exemplo. Tá? Então, raiz, conjunto solução, conjunto a verdade é o valor do x. Porque nesse primeiro momento, o que significa x? Significa um número que eu não conheço. A partir do momento que eu conheço esse número, daí ele é a raiz da equação. Tá? Vou pegar um outro exemplo. Então, a gente viu que 0 não é a raiz dessa equação e que o 1 é. Vamos ver o 2? Faltam 3 minutos, né? Passa rápido, né? Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, eu estou colocando 2 no lugar do x, tá? Ó, no lugar do x ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado. No lugar do x fica 2. Vamos resolver. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Mais 2. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. 0, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei esse 4 positivo, somei com esse 2 positivo, deu 6, tá? Daí tirei 6. Daí ficou 0 igual a 0. Agora, chegamos numa sentença verdadeira. 0 igual a 0. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o 2, que eu coloquei no lugar do x, é a raiz da equação. Então, qual que é a raiz desta equação aqui? É o 1, né? E o 2. 1 e 2 são as raízes dessa equação.